This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it. Guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. A pedido de muitas famílias, aqui está ela, a teoria, ou hipótese, na verdade, da simulação. Se quiserem ter acesso a conteúdos exclusivos e, claro, sugerir temas para episódios futuros, juntem-se a nós em patreon.com/bruapodcasts. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça, por causa dos grilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro. Visiona também, ao longo deste muro, homens que transportam toda a espécie de objetos que o ultrapassam, estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, toda a espécie de labor. Como é natural, dos que os transportam, uns falam, outros seguem calados. Em primeiro lugar, pensas que nestas condições eles tenham visto de si mesmo e dos outros algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Como não, respondeu ele, se são forçados a manter a cabeça imóvel toda a vida. E os objetos transportados, não se passa o mesmo com eles? Sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designam o que veem? É forçoso. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo, quando algum dos transeuntes falasse, não te parece que eles não julgariam outra coisa senão que era a voz da sombra que falava? Por Zeus, sim! De qualquer modo, pessoas nestas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos. Acabamos de escutar um excerto da famosa Alegoria da Caverna, um episódio da obra A República do filósofo Platão. Não sei se é um fenómeno geracional, mas lembro-me bem de a estudar na escola, nas aulas de filosofia, e ficar maravilhado com a ilustração que acompanhava o texto. Um conjunto de desgraçados acorrentados no canto de uma caverna a olhar com ar de parvos para a parede na qual se projetavam as sombras de outro mundo, o mundo real. Platão estava a fazer outras coisas com a sua alegoria, mas é inegável que aquela caverna levou a humanidade a pensar durante 2000 e tal anos sobre a natureza da realidade e os limites da nossa percepção. Ou pior ainda, fez-nos estressar com a possibilidade daquilo que tomamos como real ser, na verdade, uma ilusão. Para os menos snobs, o exemplo mais famoso é outro. Estreado em 1999, o épico de ação e ficção científica The Matrix pôs uma geração inteira a sonhar com casacos de cabedal, pancadaria em câmara lenta e a aprender Kung Fu em meros segundos. Tudo cortesia das misteriosas linhas de código verdes com caracteres meio esotéricos. A história é bem mais complicada que isso, mas resume-se numa frase. Daqui a 200 anos, as máquinas de inteligência artificial venceram a batalha com a humanidade que as criou e escravizaram essas máquinas biológicas, a que chamamos Homo sapiens, para lhes chuchar a energia, não numa caverna, mas numa espécie de casulos transparentes cheios de uma gosma branca. A prisão física já é assustadora, mas The Matrix acrescentava uma prisão mental.
todos os seres humanos estavam ligados a um computador a correr uma espécie de videojogo, o Matrix, numa simulação digital do planeta Terra nos anos 90, tão realista que, tal como os pobres na caverna de Platão, achavam ser aquele o mundo real. Depois vem o Neo, o Morpheus, o comprimido vermelho e o comprimido azul, as largas horas de tiradas filosóficas e artes marciais, mas no final do dia, o The Matrix levanta uma questão parecida com a da alegoria da caverna. E se o meu mundo, o nosso mundo, não for tudo o que há? Pior ainda, e se a simulação em que vivemos não for uma característica da realidade, mas sim uma construção sintética, uma obra de uma entidade superpoderosa para nos controlar? Isto é especialmente relevante no século XXI, numa altura em que o mundo real está a ficar carregado de mundos simulados. Para onde quer que nos viremos, encontramos simulações. Filmes como o The Matrix, The Truman Show ou séries como Black Mirror brincam com frequência com esta ideia, de tal forma que é já quase um clichê da ficção científica. Um dos jogos de computador mais famosos de sempre, os Sims, permite simular a vida cotidiana de gente igual a nós, permitindo-nos fugir à seca das tarefas domésticas reais, fingindo fazer tarefas domésticas digitais, como decorar a casa, dar de comer ao gato ou pôr a criança a fazer xixi. Avós e pais em todo o mundo ficam chocados com o realismo dos videojogos das criancinhas, bem como com a velocidade galopante a que essas tecnologias evoluem. Gente adulta e sofisticada visita feiras do futuro, mete óculos de realidade virtual e anda a cambalear de um lado para o outro, a apalpar o ar, com os seus pequeninos cérebros de primata confusos em relação em qual dos mundos, o real ou o virtual, devem acreditar, ou então devem acreditar mais. A neurologia moderna descobre, com cada vez maior detalhe, não só o funcionamento do cérebro, como os limites da nossa percepção, sendo o caso mais conhecido, claro, o das ilusões de óptica. É comum, em momentos como a pandemia de Covid-19, perguntarmos se não estamos a viver num videojogo gigantesco, provavelmente dirigido por um sádico. E hoje em dia, os nossos feeds de redes sociais estão encharcados de vídeos criados com inteligência artificial, com um realismo extraordinário, de tal forma que mais cedo ou mais tarde perderemos a capacidade de distinguir o real do simulado, o objeto da sua sombra. Será que cada vez mais temos a cabeça imóvel e o corpo agrilhoado a uma parede? E mais importante ainda, qual será a natureza da simulação e as intenções dos nossos simuladores? Não é a primeira vez que falamos de simulações neste podcast. Não sei se ficam contentes ou já vos começa a irritar, mas temos mesmo de fazer uma curta visita ao universo de David Icke. E não repetiremos as histórias de reptilianos humanoides nem cerimónias satânicas. Vamos aprofundar um tópico em particular da sua cosmologia. Segundo Icke, o universo é controlado por uma entidade chamada Demiurgo, por sua vez servido por criaturas interdimensionais chamadas arcontes, os tais que, ao descer, entre aspas, ao nosso mundo, tomam a forma de reptilianos. Ora, quando digo que o universo é controlado por estas criaturas, não significa apenas que elas operam como uma elite superpoderosa capaz de manipular as massas e a política internacional. Na verdade, o nosso universo é uma simulação, um holograma, tal como no Matrix ou na alegoria da caverna. No entanto, esta simulação não é, digamos, original, é uma cópia pirata. Diz David Icke no seu Phantom Self. O vírus do Demiurgo e dos arcontes fez uma cópia distorcida daquilo que existia antes e ainda existe em frequências mais elevadas. Ridículo? Impossível? Fazer cópias é aquilo que qualquer vírus digital consegue fazer. Os vírus são pedaços de código capazes de se copiar a si próprios e, tipicamente, têm um efeito nocivo, tal como corromper um sistema ou destruir informação. O Demiurgo e os arcontes não poderiam criar uma simulação nova a partir do nada, porque lhes falta imaginação criativa e, por isso, operam como um pirata informático a fazer cópias ilegais de um jogo de computador.
Eles não conseguem fazer o jogo por si só, mas conseguem copiá-lo. E a nossa realidade é uma versão de uma realidade original à qual foi feita download. Resumindo, estamos tramados. Para Icke, não só vivemos numa simulação, como os simuladores que a controlam mantêm as regras do jogo a seu favor e contra nós. Tal como nós, ao jogar os Sims, podemos pô-los a morrer de fome ou a atirá-los para dentro de uma piscina. Voltamos à comparação com programas informáticos. Alguém pensa realmente que o processo de nascimento dos humanos, dos animais e outras formas de vida física é algum tipo de acidente cósmico? Será aleatório que um espermatozoide humano procure um óvulo e que esse óvulo, assim ativado, siga um ciclo que termina com o nascimento de um corpo humano 9 meses depois? Isto é um software. Os humanos e os animais têm ciclos de vida que não são mais que programas arcontes a correr. Ok, mas se somos software, onde está o hardware? Onde estará o rato, o teclado e o ecrã que os arcontes usam para nos julgar? Felizmente, não temos de ir muito longe, podemos ficar dentro do sistema solar. Para Icke, o sinal desta simulação é transmitido nada mais, nada menos que pelo planeta Saturno. Saturno, na prática um sistema de computador, foi infestado com o vírus de Miurgo e transformado num colossal sistema de emissão, transmitindo uma parte da informação da simulação. Saturno é um portal interdimensional entre a nossa realidade e a realidade dos arcontes. Além disso, a emissão de Saturno também bloqueia a informação em frequências além das da simulação para isolar ainda mais as pessoas na realidade dos 5 sentidos, funcionando como uma firewall. Segundo Icke, há largos milhares de anos, quando os arcontes fizeram o download manhoso da realidade, Saturno ainda não tinha os seus famosos anéis. Esses anéis são, na verdade, construções sintéticas dos arcontes, que vibram em determinadas frequências como uma antena, assim como certas tempestades na superfície do planeta. Por exemplo, Icke identifica corretamente que há um giríssimo padrão de nuvens no polo norte do planeta que se apresenta sempre com o curioso formato de um hexágono. E quem conhece a mitologia de Icke está mesmo a imaginar onde isto vai parar. Outra maneira de representar o hexágono é com uma estrela de 6 pontas, isto é, o símbolo dos perigosos e terríveis sionistas que tanto stress produzem em David Icke. Ou então, podemos imaginar o hexágono como um cubo visto ligeiramente de lado, ligeiramente para cima, assim na diagonal, com um dos seus vértices no centro. E por isso, a Kaaba islâmica, aquele cubo negro em Meca, ou mesmo a cruz de Cristo, que não é mais do que um cubo tridimensional desmontado, como fazíamos na escola, são tudo expressões da mesma frequência energética de Saturno e, por isso, da simulação do mundo. E assim se explica como os 3 grandes monoteísmos contribuem para a realidade falsa em que vivemos. Curiosamente, Saturno não parece ter sido suficiente e foi preciso ir à Vorten interdimensional comprar outra antena. É o caso da nossa Lua, que Icke apresenta como uma construção sintética, provavelmente uma lua real, mas que foi esvaziada e reconstruída por dentro pelos arcontes, roubada a outro canto do universo e colocada a orbitar à volta da Terra para funcionar como multiplicador de sinal. Ou seja, temos aqui os 3 elementos básicos. Primeiro, a simulação, o nosso mundo e as nossas percepções. Imaginem-nos a beber um café. O próprio líquido, a sua temperatura, a forma como se agita dentro da caneca, a textura, volume, densidade, tudo é uma simulação. E como estou preso a ela, é indistinguível do mundo real. Um café projetado pelo espaço desde Saturno até à Lua e depois até a minha casa é, para todos os efeitos práticos, algo que existe mesmo. Porque eu nunca cheguei a experimentar um expresso tirado numa máquina de alta frequência. A seguir, temos o simulado. Eu próprio, e vocês também.
A entidade que julga olhar para um café, julga sentir o seu aroma, a sua temperatura, o seu sabor e, ao bebê-la, vai do sono desesperante à taquicardia estressada. Tudo na nossa experiência é simulado pelos arcontes, em especial experiências negativas que nos mantêm em frequências mais baixas e, por isso, dentro da simulação. Por exemplo, quando temos sono desesperante, vamos à cozinha e vemos que não compramos café quando fomos ao supermercado no dia anterior. E, finalmente, temos o simulador, a entidade que simula, o adolescente que joga Sims. Neste caso, são os arcontes, cujas intenções são misteriosamente claras para David Icke e os seus seguidores. Sem eles, não havia café, nem sabor, nem temperatura, nem eu, nem vocês, nem idas ao supermercado, fato de treino às 9 da manhã, porque ir para o trabalho sem beber café é mesmo impossível. Sem eles, não havia mundo. Sem eles, não existíamos. Mas pronto, David Icke é David Icke. Estamos habituados às suas loucuras, aos seus saltos de lógica, à sua desgovernada criatividade. O argumento de uma simulação ficará por aqui, certo? Em 2003, o filósofo sueco Nick Bostrom, na altura a iniciar a sua respeitável carreira na área da ética, da superinteligência, das ciências humanas e da filosofia da ciência, publicou um artigo chamado "Estás a viver numa simulação de computador?" São apenas 14 páginas, na sua maioria com a prosa algo densa que esperamos de um filósofo profissional a falar de temas complexos. Mas o argumento de Bostrom era surpreendentemente acessível e deixo um link para o artigo original na descrição do episódio, especialmente para os meus ouvintes mais geeks das áreas da matemática, da probabilística e da filosofia. Resumindo, se é verdade que a nossa tecnologia, e em particular a nossa capacidade de computação, está a ficar cada vez mais avançada, quais serão os limites desse avanço? Bostrom faz um exercício de imaginação com um exemplo específico. No atual estado de desenvolvimento tecnológico, não temos nem hardware suficientemente poderoso, nem o software necessário para criar momentos conscientes em computadores. Mas já foram defendidos argumentos persuasivos de que, se o progresso tecnológico continuar como está, então essas limitações serão ultrapassadas. O argumento da simulação funciona também para aqueles que dizem que irá demorar centenas de milhares de anos para se atingir um estágio pós-humano da civilização, no qual a humanidade adquiriu a maioria das capacidades tecnológicas que atualmente podemos dizer serem consistentes com as leis da física e com os constrangimentos materiais e energéticos. Um estado de desenvolvimento maduro como este tornará possível converter planetas e outros recursos astronómicos em computadores enormemente poderosos. Não podemos afastar a possibilidade de novos fenómenos físicos que não sejam permitidos pelas nossas teorias físicas contemporâneas serem utilizados para transcender certos limites que, no nosso entendimento atual, impõem limitações teóricas ao processamento de informação. Uou, ok. Uma coisa de cada vez. Basicamente, Bostrom diz-nos algo relativamente óbvio. Tendo em conta que avançamos nos últimos anos em termos tecnológicos, o céu nem chega a ser o limite. Da mesma forma que um desgraçado a viver no século XVII nunca imaginaria um computador quântico ou o ChatGPT, é perfeitamente legítimo teorizar que daqui a centenas ou milhares de anos, a tal civilização pós-humana ultrapassará todos os limites do razoável e poderá chegar a poderes de computação, isto é, e muito basicamente, o processamento de dados num computador, nunca antes imaginados. E se aplicarmos essa evolução desmedida à nossa capacidade de simular coisas, incluindo até a consciência, ulala! Imaginem o que seria um computador do tamanho de Saturno a correr uma nova versão dos Sims. Ou seja, as simulações ficariam muito realistas e poderiam incluir não só as leis da física, da química ou da matemática, mas também a própria consciência humana.
Seria possível, quem sabe, simular um universo inteiro, tal como hoje em dia um videojogo pode simular uma cidade ou um planeta, bem como simular seres conscientes capazes de interpretar e interagir com esse universo simulado. E o mais giro é que nem seria preciso simular todos os detalhes deste universo. Um jogo de Sims inclui as suas cabecinhas, braços, pernas, expressões faciais, mas não precisa de computar o seu intestino ou o fluxo de sangue dentro dos seus corpos. E porquê? Porque nós, jogadores, não precisamos desses detalhes. Não afetam o jogo e, por isso, seriam desperdícios de energia. E o mesmo parece acontecer num simulador de universos. Simular um universo inteiro até ao nível quântico é obviamente impraticável, a não ser que seja descoberta uma forma radicalmente nova de física. Mas para conseguir uma simulação realista da experiência humana é preciso muito menos. Apenas aquilo que é necessário para garantir que os humanos simulados, ao interagir de formas humanas normais com o seu ambiente simulado, não reparem em nenhuma irregularidade. A estrutura microscópica do interior da Terra pode ser facilmente omitida. Objetos astronómicos distantes podem ser representações altamente comprimidas. A verosimilhança só precisa de ocupar o curto espectro de propriedades que conseguimos observar do nosso planeta no sistema solar. Isto é fascinante. Se quiséssemos simular um universo para enganar uma entidade consciente, o mais importante era seguir o ponto de vista dessa entidade e ir construindo a partir daí. Os fãs de videojogos saberão do que falo. Antigamente, quando o poder computacional das consolas era inferior, a passagem de um nível para o outro era geralmente demarcada pela irritante palavra loading, carregando. O jogo estava a gerar a informação que precisava para nos mostrar. Um simulador pós-humano teria poder computacional suficiente para acompanhar o estado dos cérebros humanos em qualquer dado momento. Assim, quando se desse conta que um humano ia fazer uma observação do mundo microscópico, poderia encher a simulação com detalhe suficiente à medida que necessário. Boa sorte a dormirem esta noite. Isto significa na prática que, se estiverem sozinhos em casa e forem do quarto para a cozinha, é possível que o quarto deixe de existir e só seja carregado pela simulação depois de se servirem do café e dirigirem de novo para lá. E agora, para uma escala ainda mais assustadora, se as tais civilizações pós-humanas forem realmente avançadas, poderão fazer o mesmo que nós, isto é, construir milhões de simulações. Tal como nós, meros primatas, temos centenas de milhares de videojogos e realidades virtuais. Com tecnologia suficientemente XPTO, poderão ser simulados milhões e milhões de consciências e universos tão detalhados como o nosso. E se esses mundos simulados forem suficientemente credíveis, poderão, eles mesmos, criar as suas próprias simulações. Neste caso, o que Bostrom chama simulações de ancestrais, ou seja, que imitam o passado dessas civilizações, ou para o poder estudar, por exemplo, ou para divertir os adolescentes pós-humanos, enquanto esperam por mais um salto num buraco de verme a caminho da escola. É possível simular uma máquina a simular outra e por aí adiante. Se nós criarmos as nossas próprias simulações de ancestrais, teríamos de suspeitar que os pós-humanos que controlam a nossa simulação são eles mesmos criaturas simuladas. E os seus criadores, por sua vez, podem também ser seres simulados. Desta forma, a realidade pode conter muitos níveis, mesmo que seja necessário para a hierarquia chegar ao fim em algum momento, poderá haver espaço para um largo número de níveis de realidade. Esta é a conclusão natural do argumento de Bostrom. Grandes avanços científicos e tecnológicos levam a simulações cada vez melhores e eficazes. E essa eficácia inclui, quase por definição, a capacidade de simular.
O número de universos simulados aumenta exponencialmente com cada simulação e, de repente, uma única realidade base, digamos, produz milhares de milhões de simulações, elas próprias com simulações lá dentro. E agora vem a pergunta que nos faz pensar: se existe então uma realidade base e milhares de milhares de milhões de simulações, em qual destes universos é mais provável que estejamos a viver? Por que raio seria este nosso mundo a realidade base e não uma simulação? TaxAct knows small business owners can sometimes use a little help with their taxes. That's why TaxAct has Expert Assist, a team of live tax experts ready to answer any questions you may have. Think of them as your own personal sidekick. Not like one of those funny talking animal sidekicks, more like the super smart nerding out on tax code and business casual attire sidekick, but just as helpful and lovable. TaxAct. Let's get them over with. O argumento de Bostrom demorou apenas alguns anos a saltar das páginas da Philosophical Quarterly para o mainstream e, curiosamente, foi muito bem recebido. Afinal, não se tratava de um devaneio de um teórico da conspiração, mas sim de um argumento cuidadosamente desenvolvido por um filósofo a sério. Diz-nos Joshua Rothman, no seu artigo de 2016, quais são as probabilidades de vivermos numa simulação de computador. O argumento da simulação começa por notar várias tendências recentes da tecnologia, tal como o desenvolvimento da realidade virtual e o mapeamento do cérebro humano. O argumento termina propondo que nós somos, de facto, seres digitais a viver numa vasta simulação computacional criada pelos nossos descendentes num futuro distante. Muitas pessoas imaginaram este cenário ao longo dos anos, mas recentemente um número de filósofos futuristas, escritores de ficção científica e tecnologistas, pessoas que partilham uma fé quase religiosa no progresso tecnológico, começam a acreditar que o argumento da simulação não é apenas plausível, mas inescapável. 2016 foi mesmo um ano importante para a teoria da simulação, diz-nos Rothman. Na semana passada, Elon Musk, o fundador multimilionário da Tesla e da SpaceX, respondeu a uma pergunta surpreendente na Code Conference, um evento de tecnologia da Califórnia. Um membro da audiência perguntou-lhe o que pensava da ideia de estarmos a viver não no mundo real, mas numa elaborada simulação de computador. Musk demonstrou uma familiaridade surpreendente com este conceito. É uma loucura a quantidade de discussões sobre simulação que já tive, disse ele. Citando a velocidade a que os videojogos estão a melhorar, Musk sugeriu que o desenvolvimento de simulações indistinguíveis da realidade é inevitável. A probabilidade de estarmos a viver na realidade base, concluiu, é apenas 1 em milhares de milhões. Ora, na altura, Elon Musk não era ainda o bicho em que se viria a transformar. Meio excêntrico, meio genial, Musk era ainda visto como um tech bro com lives ambientalistas, com preocupações de progresso e, acima de tudo, um QI acima da média, pelo que o seu patrocínio da teoria da simulação fez notícia e trouxe o tema para as discussões de café. Mas, claro, não estava sozinho. O cosmólogo vencedor do Prémio Nobel da Física George Smoot, o físico Brian Greene e o filósofo David Chalmers, tudo gente de prestígio, discutiam com simpatia e generosidade a teoria da simulação. E até Neil deGrasse Tyson, o cientista do regime e grande comunicador de ciência, confessou-se embasbacado com a possibilidade de vivermos numa simulação. Num vídeo do seu Star Talk, no qual resume as ideias de Bostrom, acrescenta: as probabilidades de vivermos no universo real são 1 em zilhões. Isso convenceu-me. Não queria ser convencido, não gostava da ideia e implorava para que alguém me desse um argumento que fosse suficientemente convincente para minar a hipótese da simulação.
deGrasse Tyson encontrou-o mesmo, mas já lá vamos. Para já, é importante dizer que a simulação deu pano para mangas. É, aliás, um belo passatempo teorizar sobre o que conhecemos do universo e de que forma pode ser uma indicação da simulação em que alegadamente vivemos. Nesse mesmo vídeo, o co-apresentador de deGrasse Tyson faz uma proposta que faz rir com grande entusiasmo o cientista. Sugere que não podemos viajar mais rápido do que a luz porque os simuladores precisam desse tempo para fazer loading do universo. Mas há mais. Segundo Jason Kehry, num artigo com muita graça da Wired chamado "É claro que vivemos numa simulação", e no qual o autor simula um entusiasmo desbravado por esta teoria, de facto, assim que começamos a pensar em termos de artefactos de hardware e outras necessidades de computação, a realidade começa a parecer cada vez mais programada. Fazer um universo homogéneo e isotrópico pode ser a forma inteligente que os nossos senhores simuladores da supercomputação encontraram para conservar os seus recursos. Não deve haver evidências de civilizações extraterrestres, por exemplo. Seria demasiado exigente para o sistema. Além disso, à medida que mais e mais pessoas vão nascendo, quereríamos menos e menos diferença entre elas. Deveriam viver no mesmo tipo de casas, fazer compras nas mesmas lojas, comer nos mesmos restaurantes de fast food, tweetar os mesmos pensamentos, fazer os mesmos testes de personalidade. Entretanto, para ganhar ainda mais espaço, os animais deveriam ser extintos, as florestas morrer e as megacorporações dominariam o mundo. Daqui a pouco tempo, segundo esta linha de pensamento, todos os aspectos da modernidade começam a ter o brilho do verniz de uma simulação. Claro que há nestes exemplos um sorrisinho malicioso, mas esta discussão levanta questões bem mais interessantes. Kehry dedica algum tempo às ideias do tal David Chalmers, autor do livro Reality mais Reality Plus, sobre mundos virtuais e simulados, que é, como quem diz, mundos que podemos distinguir do nosso, alegadamente, mais real. Mas será mesmo assim? Para Chalmers, os mundos de realidade virtual são e serão tão reais como qualquer outro mundo, incluindo o nosso. Mas este mundo pode também ele ser uma realidade simulada. Por isso, qual é a diferença? Chalmers tenta convencer-nos da sua ideia ao apelar ao nosso sentido de realidade. Diz-nos para imaginar uma árvore. Ela parece sólida, ali, presente, mas tal como qualquer físico poderá explicar-nos, ao nível subatômico, é, na sua maioria, espaço vazio. Na verdade, quase que não está lá. Escreve Chalmers, poucas pessoas pensam que o mero facto de uma árvore ser baseada em processos quânticos as torna menos reais. Eu acho que uma existência digital é tal como a mecânica quântica no mundo real. E é isto que nos trama. Se nem numa pobre árvore nós podemos confiar, como podemos saber se vivemos numa simulação? Num dos seus artigos sobre o tema, Chalmers anda à batatada com os filósofos a que chama externalistas, isto é, quem pensa que, nas suas palavras, as evidências do mundo além da nossa própria experiência consciente incluem elementos do mundo externo. Ou seja, mesmo com os limites da nossa consciência, é possível ter acesso ao mundo tal como ele é. Mas para Chalmers, isso é mais problemático do que parece, e usa um simpático exemplo com gatinhos holográficos. Vamos supor que metade das pessoas do mundo, selecionadas de forma aleatória, receberam, de forma imperceptível, uma droga que faz com que tenham alucinações do mundo normal, enquanto a outra metade da população tem a sua percepção intocada. Imaginemos que eu tenho uma experiência de um gato à minha frente. Suponhamos que eu sou um dos sortudos que está a percepcionar o mundo de forma normal, apesar de não ter nenhuma indicação especial desse facto. Quão confiante devo estar que realmente estou a ver um gato real?
Um externalista poderia sugerir que eu tenho provas dadas pelo gato real e, por isso, deveria estar muito confiante que aquilo é realmente um gato. Mas isto parece claramente errado. Nestas circunstâncias, eu deveria estar só 50% confiante que estou a percepcionar o gato de forma rigorosa e, portanto, 50% confiante que estou a ver um gato. De forma similar, se eu sei que 50% das pessoas com uma experiência de um gato semelhante à minha são simuladas, então eu só posso estar 50% confiante que eu sou uma simulação. No fundo, voltamos aos arcontes de David Icke e à sua forma de controle mental. O que significa sequer um gato real se a minha forma de interagir com ele for impossível de distinguir da interação que eu teria com um gato simulado. Se tudo é simulado, incluindo a nossa capacidade de testar as simulações, como é que vamos além destas limitações? E esta é uma das críticas mais comuns à teoria da simulação. Como raio é possível falsificá-la? O seu aspecto mais fascinante, a forma como engole e explica tudo, desde a nossa percepção às leis da física e da matemática, tudo parte do software, do tamanho do universo, é também aquilo que a torna impossível de demonstrar. No fundo, a ideia de Bostrom não dá provas da existência de uma simulação, apenas sugere o seu grau de probabilidade, o que não é bem a mesma coisa. E há também críticas mais técnicas e filosóficas. Num vídeo chamado A Hipótese da Simulação é Pseudociência, pumba, a física e comunicadora de ciência Sabine Hossenfelder chama a atenção para um problema nas ideias de Bostrom. Ele sugere que um poder computacional seria capaz de simular algo tão complexo como a teoria da relatividade, por exemplo, mas não explica que mecanismos seriam utilizados. Na sua opinião, as leis da natureza não parecem ser 100% traduzíveis ou copiáveis para um algoritmo que as reproduza tal e qual. O mundo não é um software. E há outro problema. Como funcionaria o tal mecanismo segundo o qual uma parte microscópica do mundo podia nem sequer ser simulada se nenhum humano simulado estivesse a olhar para ela? Ou seja, se eu não estiver a observar as bactérias e ácidos do meu estômago, não seria preciso que a simulação os renderizasse. Mas então, nesse universo, que mecanismo garantiria o funcionamento do meu estômago? E voltamos ao contra-argumento de Neil deGrasse Tyson, que ele aprendeu com outro cientista chamado Richard Gott. Diz ele no mesmo vídeo: Foi isto que me convenceu de que não vivemos numa simulação. O que é que todos os universos simulados têm em comum? Eles têm o poder de se simular a si mesmos. Nós temos esse poder hoje? Não temos. Então, ou somos a realidade base, o universo real, ou estamos no fim de uma enorme corrente, ainda a evoluir, para tentar fazer uma simulação dentro do seu próprio mundo. Ou seja, para deGrasse Tyson, a probabilidade de vivermos numa simulação passa a ser infinitamente inferior, mais precisamente 50-50. Não sei se vos deixa mais calmos ou desapontados, mas é o que é. Mas uma coisa acima de tudo parece irritar os críticos da hipótese da simulação. Diz-nos Brian Greene durante uma conversa com o conhecido biólogo e ateu Richard Dawkins, e depois de resumir o argumento de Bostrom. O que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que vieram ter comigo a dizer que este era o argumento mais convincente que já tinham ouvido para a existência de um Criador. Agora, o Criador não é nenhum ser misterioso. É um adolescente futurista com borbulhas dentro da sua garagem a criar o universo. E de facto, a hipótese da simulação está desconfortavelmente próxima de qualquer argumento para a existência de Deus. Se substituirmos Deus Criador por uma entidade com poderes computacionais avançados, obtemos basicamente a mesma coisa.
Até porque a natureza do grande programador, assim como os seus mecanismos de criação, são tão misteriosos como as linhas tortas pelas quais Deus escreve direito. O grande programador até permite fazer aquilo que os crentes fazem e tanto irrita os céticos e ateus: tapar buracos do nosso conhecimento. O Big Bang foi certamente o momento em que o grande programador ligou o PC. A matemática, a física e a química provêm não de um ser sobrenatural, mas de um algoritmo exterior a este universo. Os limites da ciência, como viajar além da velocidade da luz ou entender o que raio se passa no mundo quântico, não são ângulos mortos do nosso conhecimento, mas sim glitches propositados no sistema usado pelo grande programador para nos esconder a verdade sobre a ilusão em que vivemos. O próprio Brostam admite estas comparações. Apesar de todos os elementos deste sistema poderem ser naturalistas, até físicos, é possível desenhar analogias com concepções religiosas do mundo. De alguma forma, os pós-humanos que constroem a simulação são como deuses em relação às pessoas que habitam essa simulação. Os pós-humanos criaram o mundo que vemos. Os pós-humanos são de inteligência superior, são omnipotentes, no sentido em que podem interferir com o funcionamento do nosso mundo até de formas que violam as leis da física. E são omniscientes, no sentido em que conseguem ver tudo o que se passa. A hipótese da simulação parece ter, no entanto, uma grande vantagem. É que dá-nos tudo o que o sentimento de religiosidade nos pode oferecer, mas usando elementos não sobrenaturais, puramente racionais e científicos. E por isso, mais atrativos para o homem contemporâneo. O arbusto a arder de Moisés é substituído pelo transistor, os 10 mandamentos pelo código binário, o Deus dos israelitas ou dos árabes por um programador interdimensional ou então um arconte. Voltamos ao artigo de Joshua Rothman. O argumento da simulação é atraente, em parte porque dá aos ateus uma forma de falar de espiritualidade. A ideia de que vivemos só numa parte da realidade, com o todo permanentemente além do nosso alcance, pode ser uma fonte de admiração. Sobre os nossos simuladores, podemos perguntar-nos as mesmas questões que perguntamos sobre Deus. Por que é que os criadores do nosso mundo decidiram incluir o mal e o sofrimento? Será possível mudar esse setting nas preferências? De onde veio o mundo original e não simulado? Neste sentido, o argumento da simulação é uma fábula materialista, bem pensada, expansiva, que é quase, mas não totalmente, religiosa. Não há, claro, qualquer santidade no argumento da simulação. As pessoas fora da simulação não são deuses, somos nós. Esta parece ser a necessidade emocional que une filósofos, crentes, teóricos da conspiração e humanos, reais ou simulados, num mesmo objetivo: transformar o caos do mundo em algo tão organizado e previsível como um programa de computador. Algo que nos diga: o mundo está mal, mas é de propósito. Algo que garanta que há uma intenção por detrás da aleatoriedade da vida, nem que seja porque vivemos numa versão avançada dos Sims. Até à próxima, se o simulador quiser. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos, comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes e sugerir temas para episódios, como o tema deste episódio foi sugerido por um ouvinte. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes, e acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos reais ou simulados. Até à próxima.